Mas vamos lá, olha, mês de maio, vamos falar o tema da mensagem? Tudo começa com o namoro. O mês de maio é chamado mês da família. É o mês da família. Então, eu vou estar fazendo uma série, a partir de hoje, sobre a família. Então nós vamos começar hoje falando sobre o namoro, o início do relacionamento. Semana que vem, nós vamos falar sobre os primeiros anos do casamento. Talvez tenham casais aqui que acabaram de se casar, ou estão noivos. Depois nós vamos falar sobre a chegada dos filhos pequenos, né? As famílias que estão com o bebezinho no colo ainda, os desafios, as dificuldades. Depois nós vamos falar quando os filhos crescem e vão embora e deixam o ninho vazio. Talvez tenham pessoas também que já estão aproximando dessa fase. E por último, nós vamos falar sobre a velhice. Aquele tempo que os filhos já se casaram, os filhos foram embora e agora está aquele casal sozinho novamente, ou até uma viuvez. Tudo começa com o namoro, né? Muitos aqui já passaram por essa fase, né? Lembra aí como que foi o seu namoro, como que foi que você conheceu a sua esposa, né? Tão gostoso aquele primeiro contato, não é? E é tão importante essa etapa, essa mensagem, gente, é uma mensagem preventiva. O que é preventiva? É um ensino para que não venha acontecer erros. Talvez você vai dizer, poxa pastor, se eu tivesse ouvido essa pregação quando eu era um adolescente, minha vida seria diferente. Pois é, mas você tem filhos, você tem netos, e você pode ensiná-los esses princípios que eu vou estar passando aqui para vocês. Princípios da palavra de Deus. Então olha, as 3 principais escolhas começam com a letra C. Eu vou repetir. As 3 principais escolhas da nossa vida começam com a letra C. Escute bem. A primeira, Cristo. Essa é a principal decisão da nossa vida. Seguir a Cristo. A segunda, decisão mais importante. Vou falar entre as duas, estão ali equiparadas. A carreira. C, carreira, ter uma profissão, ter uma vocação, ter uma forma de ganhar o seu pão, o alimento do seu lar. A carreira, muito importante você escolher a sua carreira. E a terceira letra C é o casamento. Então olha, Cristo, carreira e casamento. É muito importante você acertar nessas 3 áreas da sua vida. Você acertar a pessoa que você vai passar o resto da sua vida junto, ou deveria ser essa a ideia a princípio. Então, eu quero fazer aqui os ensinos muito oportunos. Você que é pai, você que é mãe, ouça, converse em casa. Você que tem filhos adolescentes, você que tem filhos jovens, conversem sobre esse assunto de hoje. Vamos movimentar bastante esse assunto aqui na igreja. Vamos ler o que está escrito lá? Antes de namorar, ore. Isso é importante. Antes de namorar, ore. Peça ao Espírito Santo a confirmação. Você que é pai, você que é mãe, se teu filho falar assim, pai, eu quero namorar, fala assim, filho, ora. Peça ao Espírito Santo que confirme se aquela pessoa é a pessoa correta. Não se afobe. Tenha um tempo de oração. O versículo do tema de hoje é esse: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, guarda, se protege. Ei menina, menino, ainda que é solteiro, guarda o coração, né? Ore antes de namorar, não tenha pressa. Tem uma frase aqui que vai ser a chave dessa mensagem de hoje, que é assim, o que começa certo, termina certo. Vamos falar juntos essa frase? O que começa certo, termina certo. Então, se você começar certo o seu relacionamento, você começar orando, você que é solteiro ainda, tem tantos jovens solteiros aqui na igreja, ore antes de se envolver com alguém, pergunte aos seus pais o conselho deles, né? Pergunte aos seus pais, pai, o que você acha daquela menina da igreja, daquele menino, né? Pergunte. Eu me lembro de quando eu comecei a namorar com a Bel. Perguntei para meu pai assim, pai, eu estou pensando em namorar com a Bel, o que você acha? Né? Meu pai disse assim, Daniel, a Bel é uma menina de ouro, você sabe disso, né, Bel? Eu já falei para você, né? Foi o pai que disse, gente, fui eu não.
Abel é uma menina de ouro. Meu pai disse isso. Então, até tem uma cena engraçada, não sei se vocês, a maioria aqui acho que já conhece, mas quando eu comecei a namorar com a Abel, eu estava no seminário já, estava estudando para ser pastor, e eu chamei ela para ir no cinema. Só que eu era muito tímido, e já era marmanjo já, estava com 19 anos já, quase 20. Aí eu chamei ela para ir no cinema, aí cheguei no cinema e falei assim para ela, escolhe um filme. Aí ela escolheu um filme de comédia, gente. E a minha ideia era pedir ela em namoro no cinema. E aí a Abel passou uma mosquinha, ela dá risada. Sabe aquela pessoa que dá risada, que é piadinha? Ela dá risada. Você é ruim de contar piada, conta para ela que ela ri. Tá? Ela é bem fácil de rir nas piadas. Então, ela riu o filme inteiro, gente. E eu assim, poxa, ela não vai parar de rir, eu quero falar um negócio sério com ela. E eu saí do cinema com ela, e a minha irmã Rebeca era pequena ainda, a Mariana também era menininha, a Rebeca pequenininha, talvez dessas crianças aqui da igreja, a Rebeca falou assim, mãe, pai, eles não estão de mão dada não. Então o barco afundou, não deu certo. Né? Então, aí depois eu falei com ela, falei, olha, vamos no cinema de novo, só que agora não vai assistir filme de comédia não, vai assistir filme romântico. Então eu estava já deixando a deixa para ela, né? E aí, graças a Deus, a gente teve coragem nesse dia e pedi em namoro, e esse namoro saiu, né? Então, claro, a gente precisa sim, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, né? Você que tem um pai cristão, peça o conselho a ele, né? Peça a bênção aos seus pais. É tão gostoso a família apoiar aquele relacionamento que está se iniciando, né? É tão gostoso. Então, vale a pena a gente fazer esse momento de oração e do apoio dos pais. Muitas pessoas perguntam assim, pastor, a palavra namoro tem na Bíblia? A palavra namoro tem na Bíblia? Né? Na Bíblia não existe a palavra namoro, não existe. Assim como não existe a palavra internet, faculdade, tecnologia, celular, não existe nenhuma dessas palavras. Né? O que a Bíblia fala é como a pessoa deve ser. Está lá em Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo sofre, tudo espera. Talvez o Coríntios 13 seja uma das melhores definições, né, bíblicas sobre namoro, sobre amor. A Bíblia fala então da relação como esse namoro deve ser, um namoro que agrade a Deus. E aí, alguns perguntam assim, é proibido namorar? É proibido namorar? Existe um movimento hoje, dentro da igreja evangélica, que proíbe o namoro. Vou repetir, existe um movimento hoje, chamado namoro de corte, que os namorados, eles se conhecem na igreja, e eles não podem ter envolvimento físico, nenhum, não pode pegar na mão, não pode dar um abraço, não pode fazer nada, tem que ir até o casamento, sem dar um beijo na boca, e quando chegar no casamento, então é o primeiro o beijo. Isso igrejas ensinam, e não são igrejas pequenas não, são igrejas que estão crescendo muito no Brasil, igrejas sérias inclusive. Mas nós, a igreja presbiteriana, nunca teve essa definição. Eu nasci na igreja presbiteriana independente, a gente tinha casais de namorados, eu namorei na minha adolescência, antes de casar com a Bel, eu namorei com ela, enfim. Então a gente não proíbe o namoro, né? A gente não proíbe o namoro, a questão só que a gente incentiva, né, a você saber a hora certa, né? Você saber junto com seus pais, qual o momento certo, os pais apoiarem, né? E assim ser uma coisa bem tranquila, e bem útil e bem agradável para a família, inclusive, né? Olha, para os pais aí, vamos quebrar um gelo aqui, para os pais de plantão que tem meninas aí, olha lá, formulário para autorização de namoro. Então eu posso mandar depois para os pais aí, que tem meninas em casa, especialmente o Marcelo agora que vai ter 2, então, a Milena está grávida, uma menina, então olha lá, ó, formulário para autorização. Então lá fala assim, olha, nota importante, esse formulário deve ser acompanhado de declaração completa de bens, relatório escolar, histórico profissional, árvore genealógica, ficha criminal, exame de saúde completo. Aí vem dados pessoais, aí vem prontuário, escoteiro, atividade esportiva, aí vai lá embaixo, acessórios esquisitos, usa piercing, usa alguma tatuagem, enfim. Aí vem
Interpretação de texto, usando 30 palavras, descreva o que significa chegar tarde para você. Usando 30 palavras, descreva o que significa não brincar com a filha dos outros. E assim vai o formulário. Outro, que igreja você frequenta, com que frequência, preencha os espaços abaixo, as respostas serão confidenciais. Se eu for atingido por uma bala, eu detestaria ser atingido no... Se eu levar uma surra, não quero que me quebrem o seguinte osso. E assim vai as perguntas do pai para o pretendente. E aí vem lá, abaixo, eu assino abaixo, as letras pequenas abaixo são mera formalidade, nem precisa ler. Eu namorado, eu não vou ler aquela palavra. B, declara ainda que este documento tem poder de procuração. C, desisto de qualquer direito, mesmo sobre a minha integridade física, ossos, órgãos, dentes, e assim vai também. E por último, o pai. Aí vem o que o pai é? 2 vezes campeão paulista de tiro, campeão brasileiro de tiro, campeão brasileiro de judô, campeão de vale tudo, adestrador de cães, e aí vai embora. Então, se algum pai aí tiver alguma filha que está aí, algum menino interessado na sua menina, pode pedir para mim que eu vou mandar aí esse formulário para você, tá bom? Vamos para frente. O mito da alma gêmea, né? Interessante que, gente, não existe alma gêmea. Isso aqui serve até para os casais que estão aqui na igreja hoje, né? Não existe alma gêmea. Eu vou encontrar alguém que é a minha metade da minha laranja. Eu vou encontrar alguém que é a minha cara metade. Eu vou encontrar alguém que Deus preparou antes da fundação do mundo. Gente, isso não existe, gente. Não existe isso, tá? Não existe isso. Deus deixou os valores na palavra dele, e você tem que estudar a palavra dele, e em cima desses valores, encontrar uma pessoa que cumpra esses quesitos. Então não fique achando que você vai encontrar alguém que vai te fazer plenamente feliz, porque não existe isso no casamento. Nós vamos falar isso semana que vem. Não existe perfeição, idealização no casamento, não existe. Os dois são falhos, os dois são limitados, os dois têm erros, precisam fazer o melhor relacionamento saudável, não o perfeito. Essa ideia, gente, de alma gêmea é da mitologia grega. Olha isso, mitologia grega, que um deus grego tinha 4 braços, 4 pernas e 2 faces. E o deus grego Zeus, temia o poder dos humanos, dividiu no meio. E ele passou o resto da vida procurando a sua outra metade. Então, esse mito não é bíblico, não podemos ficar achando que nós vamos... Deus manda uma pessoa perfeita, eu quero que tenha olhos azuis, cabelo loiro, seja crente, faça um curso superior, tenha um carro próprio. É muita coisa que você fica exigindo de Deus, né? Então, não existe príncipe encantado, nem Cinderela, tá? Não existe nada disso. A gente precisa entender que as pessoas têm falhas, têm dificuldades, não tem ninguém perfeito, ok? Então, esqueça essa ideia de alma gêmea. Mas o que é namorar, né? O que é namorar? Gente, vamos começar dizendo aí para as famílias poderem conversar em casa com seus filhos. Talvez vai ter gente aí que fala assim: poxa, como eu queria que meu filho estivesse aqui hoje, como eu queria que o meu fulano estivesse aqui, meu neto, né? Então depois você vai repassar lá essas informações. O que é namorar? O que não é? Namorar não é passatempo, namorar não é brincadeira. Não, gente, namorar é um tempo muito sério de conhecimento, de diálogo, de partilha. É um tempo de crescimento, amadurecimento, que deve ser iluminado pelo casamento. Ou seja, eu estou namorando, mas eu quero me casar. Eu quero me casar. Talvez não dê certo. Talvez esse namoro termine. Talvez esse namoro vai se perder no caminho, não tem problema. Mas o foco eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Abel sabe disso. Quando eu conheci Abel, eu tinha 19 anos, né, Abel? Você também 19 anos, né? Eu disse assim para ela, eu estava no 1º ano de seminário, eu morava em Fortaleza, ela em Cuiabá. Nós íamos ficar mais 3 anos à distância ainda.
até 4 anos para me formar. Eu disse assim para ela, naquele banco do shopping, antes de entrar no filme romântico, eu disse assim para ela: Bel, você está disposta a se casar com um pastor? Não foi, Bel? Você está disposta, sabe que eu vou ser um pastor, você sabe que eu vou seguir um ministério, eu sou seminarista, você está disposta? Veja, eu não tinha nem dado um beijo nela, gente. Eu estava falando de casamento já. E eu tinha 19 anos. Aí eu encontro umas pessoas aí que eu converso, as pessoas acham que isso não existe. Ah, isso não existe, pastor. Ninguém faz mais isso. O cristão faz, gente. O cristão faz. Eu tenho muito adolescente aqui que eu sei que vai fazer isso. E você adulto, você jovem, solteiro, pode fazer também. Pode fazer também. Você pode visualizar o casamento, sonhar com esse momento na sua vida, sonhar em ter uma pessoa do seu lado, não para brincar, não para aproveitar daquele momento do corpo dela, defraudá-la, não, mas tendo uma visualização no casamento. Eu quero falar uma coisa aqui também importante. Nós estamos aqui com os adolescentes na igreja crescendo, uma galera está crescendo já, 15 anos, 16 anos, já começam as paqueras, né? Começam já, enfim. E aí a pergunta é, tem idade certa para namorar? Né? Os pais devem conversar com os filhos sobre isso. Né? Os pais devem conversar com os filhos. Não é o pastor que decide isso não, viu, gente? Não vai perguntar ao pastor não. Isso aí é uma conversa com os pais. Não tem ninguém melhor do que um pai para saber se o filho tem maturidade para namorar. Né? Não tem ninguém melhor que um pai. Às vezes a menina cresce muito rápido, cresce o corpo. Já viu as fotos de escola? Quando eles são pequenininhos, eles são tudo igual na foto, 5 anos, tudo mesmo tamanho. Aí você chega na adolescência, 11 anos, aí as meninas tudo grandes, os meninos tudo pequeno. Né? Porque as meninas, elas esticam mais rápido, elas desenvolvem mais rápido, elas desenvolvem os seus seios mais rápido, elas começam a desenvolver o corpo mais rápido do que os meninos. Mas às vezes o corpo está formado, mas a cabeça é de criança, ainda brinca de boneca. Às vezes está com corpo de mulher, cabeça de menina. Quem vai saber são os pais. Esse adolescente quer namorar, ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com o horário, ele sabe pagar suas contas, ele sabe usar o seu cartão de crédito, seu cartão de débito, ou a mesada que ele ganha, enfim, ele tem compromisso, porque se ele não estiver na sua casa, se for um bebezão, que fica o dia inteiro lá, ela brincando de boneca, ou ele brincando de carrinho, quer namorar como? Então, eu não vou estipular aqui uma idade, porque na realidade não existe essa idade. O que precisa haver é a família. Como o tema é família, família conversa. A família com adolescentes aí conversem e vejam o melhor momento de namorar. Né? Tem um versículo em Cantares que fala assim: não acordeis o amor até que ele queira. Não acordeis. É melhor postergar. Vai devagar. Curta a sua solteirice, você que ainda é solteiro, deixe, vai levando, uma hora você vai poder desenvolver um namoro saudável. Olha, se você quiser ter um namoro saudável, escute bem, comece com uma boa o quê? Amizade. Comece com uma boa amizade. Comece desenvolvendo, observe como aquela pessoa trata os seus pais, observa qual a opinião sobre a igreja, né? O Nietzsche, filósofo, dizia assim: quando você pensar sobre casamento, faça a seguinte pergunta: você seria capaz de conversar com essa pessoa até a velhice? Porque as demais coisas são passageiras, gente. A beleza passa, diz o livro de Eclesiastes, passa a beleza, vã é formosura, né? Então, acho que Eclesiastes não, acho que é Provérbios 31, né? Então, a gente precisa entender que essas coisas vão passando, mas a conversa vai ser a vida inteira. Né? Então a gente precisa saber se realmente essa pessoa está afinada com você, né? Está afinada com você. Olha, imagine, por exemplo, vamos pensar uma coisa aqui. Você quer fazer medicina, a menina quer fazer medicina, e o menino não gosta de estudar, não quer nem fazer o 2º grau. O que vai ser desse relacionamento? 6 anos de faculdade. E o menino não quer estudar. Então não vai combinar esse negócio. Não vai dar certo. Né? Então tem que ver se combina. Através da amizade. Tem que ver se a coisa vai dar certo. Os objetivos, os valores,
afetarão a carreira, o modo que vocês gastarão o seu dinheiro, o seu tempo, e até como se envolverão com Deus. Muito importante, gente, olha, essa fase na nossa vida, do namoro. Queria que você pensasse, o que começa certo, termina certo. O que começa certo, talvez você aqui na igreja, é uma pessoa que já está divorciado hoje, está sozinho. Talvez você é uma pessoa que já é um adulto solteiro ainda. Tudo que eu estou falando aqui é para você também. Não entre no relacionamento, conheceu uma menina, já leve ela para a cama. Não faça isso, não. Invista na amizade. Você quer sofrer? Faça dessa forma que você quer fazer. Você quer ficar a vida inteira sofrendo na sua vida emocional? Viva a vida do seu jeito. Agora, se você quer ter sucesso na sua vida emocional, ouça o que eu estou dizendo aqui. Comece com uma amizade. Comece conhecendo a pessoa. Tenha o desejo de coisas mais sérias, como o casamento. Olha, a famosa química. A gente precisa, quando vai encontrar alguém, você que está solteira, escute aqui. Quando você vai encontrar alguém, você precisa ver se aquela pessoa, ela é legal, ela é inteligente, mas ela mexe com você? Tem química? Tem o arrepio? O perfume dela te atrai? Não adianta só ser legal. Tem que ter mais, tem que atrair a mente e a química, o corpo. Tem que ter um feeling, um sentimento. As duas coisas são importantes. São importantes para você. Problemas no namoro, olha aqui, ó. Problemas no namoro. Primeiro, entregar-se por completo. Quanta pessoa sofrendo com isso. Conheceu um rapaz hoje, já se envolveu sexualmente, daqui 3 dias o rapaz já deu um pé na bunda, aí não, e agora o que eu faço da minha vida? Nenhum homem presta. Onde você foi encontrar esse cara? Vai encontrar na boate? Vai encontrar na balada? Não vai encontrar. Até na igreja tem gente que está com más intenções, você imagina na balada. Então, precisa cuidar, ir devagar, ir conhecendo aos poucos, e se entregando devagar. Não vá se entregando completamente. Outro problema, incompatibilidade espiritual. Não, eu conheci uma pessoa, pastor, mas eu vou evangelizar. Ele é um descrente, um ateu, mas eu creio pela fé que eu vou evangelizar. Gente, não existe namoro missionário. Essa ideia de que você vai namorar e vai casar para evangelizar é muito arriscada. Podem acontecer 3 coisas. Primeira coisa, a pessoa se converter e ser uma companheira sua na igreja, um companheiro seu na igreja, glória a Deus. Segunda coisa, você vai para a igreja sozinho e a pessoa fica em casa, assistindo Fantástico, assistindo novela. Você vai sozinho. Terceira coisa, e nessa segunda é o seguinte, eu quero educar meus filhos na igreja. Não pode, não gosto de igreja. Terceira coisa, você desanimar, esfriar e você se afastar de Deus também. Então 3 coisas podem acontecer quando você namora uma pessoa que não tenha fé em Cristo como nós temos. Primeira, vou repetir, a pessoa se converter. Segundo, você ir para a igreja sozinho a vida inteira. E terceiro, você se esfriar na fé e logo também não ir mais. Cuidado com a incompatibilidade espiritual. O apóstolo Paulo fala isso, não há comunhão entre luz e as trevas. Isolamento, muitos casais começam a namorar, se isolam. Não tem mais amigos, não vem na igreja, não tem mais a célula, só se isolam.
Quando termina o namoro, não tem mais amigos. Foram excluídos, se excluíram. E por último, cuidado, olha, ciúmes e possessividade. Olha, se teu namorado é muito ciumento, talvez é um sinal para você largar ele. Não é normal você estar namorando ainda e a pessoa achar dona do outro. Eu nunca vi isso, gente. Começa a namorar, eu não posso ter Facebook mais, não posso ter WhatsApp mais, não pode ser o quê, não pode ser o quê, não pode ter senha no celular. Gente, vocês estão namorando aí, não é casado não. Ciúmes excessivo, invade o espaço do outro, a privacidade do outro, demonstra um desequilíbrio, demonstra uma baixa autoestima, porque a pessoa que é ciumenta, ela está mostrando que ela não está segura, ela tem uma baixa autoestima. Olha, não tenha medo de terminar um namoro. Os adolescentes lutam muito nessa área, os jovens, eu estou namorando, não sei como dizer não, não sei como terminar, não sei como dizer que eu não quero mais, que está errado. Não, a Bíblia diz assim, Eclesiastes, tudo tem seu tempo, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de amar, tempo de aborrecer, há tempo de tudo, inclusive terminar. Se não está dando certo, tenha coragem de terminar. Eu lembro de uma menina que eu aconselhei em Dourados, não foi nem aqui, em Dourados, ela falou assim para mim, pastor, eu quero terminar um namoro, só que eu não tenho coragem, se eu terminar ele vai se suicidar. A menina tinha 15 anos, eu falei, deixa ele se suicidar. Ué, você é mãe dele? Você é a esposa dele? 15 anos, gente, o que é isso? A menina não tem condição emocional de lidar com relacionamento, porque se terminar o outro vai se suicidar, que suicida-se. Não tem essa obrigação, é só um namoro. E a gente sofre nessa fase, a gente tem dificuldade de dizer não, de botar limite, dizer, olha, até aqui, não quero mais, quero acabar. Temos o direito de começar e temos o direito de terminar. E eu quero ir para a parte final aqui já dessa primeira mensagem da série da família, dizendo que um dos principais valores da igreja cristã é a abstinência sexual. Um dos principais valores que nós temos aqui na igreja, e é o mais importante para que essas famílias sejam saudáveis no futuro, é a abstinência sexual. O namoro é um tempo de muitos desafios. No Brasil já tivemos esse movimento tão lindo, Jaime Kemp, quem ama espera. Olha, eu me lembro de quando eu era adolescente, eu assisti uma palestra do Jaime Kemp, lá em Presidente Prudente, e o tema da palestra era namoro, noivado, casamento e sexo. E eu ouvi aquela palavra quando eu tinha 15 anos, 15 anos eu tinha, e eu disse, eu quero isso para a minha vida. Eu quero namorar e não me envolver sexualmente com a minha namorada. Eu quero esperar o casamento. Quem ama, espera. Hoje existe um movimento no nosso país chamado Eu Escolhi Esperar, muito famoso, Nelson Júnior. Até na igreja católica tem um movimento chamado Namoro Santo, onde também esses jovens se postergam a relação sexual para depois do casamento. Às vezes já tem alguém que fala assim, agora me desligou, né? Agora é hora de desligar o pastor. Agora é cancelar a pregação, porque começa a tocar em assuntos delicados. O pastor é chato, meu pai é chato. Só que você entendesse que esse princípio é tão importante, que você amasse tanto sua namorada, se você amasse tanto seu namorado, você faria isso. Porque você estaria sonhando com uma relação saudável no futuro. Quem ama espera. É difícil manter longe do coração alguém que já invadiu o seu corpo. Primeiro deve-se investir no coração, como eu já falei aqui, já ensinei. Olha aqui, diz aqui, vamos ler lá o que está escrito. Os privilégios devem vir acompanhados pelos compromissos. Vamos ler junto, pô? Vamos lá? Os privilégios devem vir acompanhados pelos compromissos. Gente, tão triste, né? Você ouvir uma adolescente dizer assim, estou grávida.
E agora? Aquela mãe que ouve a notícia em casa: mãe, estou grávida. Né? Por quê? Escolheu os privilégios sem os compromissos. Quando engravida, vamos morar com meus pais. A criança nasce, a primeira palavra que a criança fala é vovó. Vamos fazer um aborto. Mais fácil. A gente foi criança, a gente é criança, vamos fazer aborto. Mas não foi criança para ter relação sexual. E o assunto fica mais grave quando a gente entende que quando a Bíblia fala de relação sexual, passa o assunto de gravidez, passa o assunto de doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS, passa isso, porque na Bíblia a relação sexual é um casamento. Vou repetir aqui que eu estou falando. O ato sexual produz uma profunda união que a Bíblia chama de uma só carne. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá. E se unir é o ato sexual. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 6, ele fala assim: vocês não sabem que quando um homem se une com uma prostituta, ele se casa com ela, e ele cita Gênesis, e os dois serão uma só carne? Gente, esse assunto está muito banalizado hoje em dia. As pessoas trocam de namorado, de par, como se trocasse de roupa. Temos que entender a profundidade, o envolvimento sexual. O que é isso para a Bíblia? O que é isso para o Espírito Santo que habita em você? É muito sério, gente, isso aqui é muito sério. Por isso que você é adolescente, escuta, estou falando aqui do adolescente, olha que culto lindo que eu estou fazendo com vocês aqui. Olha o valor que eu estou dando diante de uma igreja, uma pregação para vocês hoje. Escute o que eu estou dizendo. Guardem o corpo de vocês. Olha, tenham um planejamento de casamento, decidam-se santificar-se, e os adolescentes aqui na igreja têm dado muita alegria, muita alegria. Esses dias um adolescente, aqui eu não vou falar o nome, mas o pai dele me falou o testemunho. Ele foi viajar com os familiares para outra cidade, e ele é músico, e os familiares dele ficou dizendo assim: toca uma música aí, toca um sertanejo universitário, toca não sei o que. Ele disse: eu não toco essas músicas, eu não toco essas músicas. Olha a posição desse menino diante da família dele. Primeira Tessalonicenses: a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ei, você namorado que está aqui nessa noite, e está tendo relação sexual antes do casamento, está errado. Para de tomar Santa Ceia. Se case. Você vai me agradecer um dia por estar falando para você isso. Uma vez eu falei isso na igreja, e lá em Fortaleza. Por que isso que eu estou falando para vocês aqui, gente? Isso aqui, eu vou escrever um livro disso aqui. Porque eu já falei isso aqui tantas vezes. Eu tenho um dom muito forte nessa área aqui. Eu vou escrever um livro, eu gostaria que vocês me apoiassem com esse livro no futuro. Eu já falei sobre isso tantas vezes. Uma vez eu preguei esse assunto lá na Igreja Presbiteriana Independente de Fortaleza. Teve um jovem que chegou em mim e falou assim: pastor, tudo que você falou está errado. Você vai se arrepender porque você mandou eu parar de ter relação com a minha namorada. Você vai se arrepender, pastor, porque você está me culpando, você está me deixando cheio de mágoa, de culpa. Disse: cara, você pensa assim? Eu estou com a Bíblia nas minhas mãos. Você vai orar e vai pensar. Esse cara, depois de um ano, me mandou uma mensagem: pastor Daniel, me perdoe. Me perdoe, porque o que eu falei para você, eu estava vivendo em pecado. Minha vida estava na lama. Eu achava que eu estava certo, mas eu vejo hoje que você estava certo. Você estava certo, que você tinha as Bíblias nas suas mãos e estava sendo um profeta de Deus na minha vida. Então, se você vai ficar bravo comigo, querido, eu não vou me importar.
Porque a minha missão aqui é um portador da palavra de Deus. E se você quer ser feliz na sua vida emocional, guarde o sexo para o seu casamento. Olha, vai ter casamento esse mês aqui na igreja, o Rafael e a Andréia vão se casar. Mês que vem o Diego e a Camila vão se casar. Sabe por que esses jovens estão se casando? Se casando novos, se casando com 20 e poucos anos. Sabe por quê, gente? Porque esses jovens temem a Deus. Porque senão, era mais fácil juntar as escovas, morar na mesma casa. Ou, se falamos no final de semana, deixa uma escova minha lá, eu moro longe. Gente, essa coisa é tão séria. O Rafael e a André estão aqui na igreja, depois eu quero contar o testemunho deles aqui. O Rafael, gente, está desempregado. Esse menino tem quantos anos, Rafael? 23, 24 anos, diz, pastor, eu vou me casar, porque eu não quero pecar. Foi desempregado esse mês, casamento marcado. Serve a Deus. Aí a gente vai levando, vai juntando. Aí está 20 anos junto, não é casado ainda. Está 30 anos junto, não é casado. Tem filho marmanjo e não é casado. Que cristianismo é esse, meu povo? Eu vou encerrar isso aqui, olha. Desculpas para viver uma vida sexual fora do casamento. Primeira desculpa. Não há nada na Bíblia que proíba sexo antes do casamento. Isso que eu estou falando aqui está na revista Alvorada desse mês. Revista Alvorada. Se você tem a revista, está lá essa reportagem aí que eu estou falando aqui, ó. Desculpas para viver uma vida sexual fora do casamento. Primeiro, não há nada na Bíblia que proíba o sexo antes do casamento. Mentira. As pessoas falam isso, é mentira. A Bíblia, por vários textos, muitos textos, eu posso citar aqui, 1 Coríntios 6, 1 Tessalonicenses 4, Hebreus 13, que fala, o leito sem mácula, a cama sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Essa é uma desculpa. A Bíblia, Deus é amor. Não vem com essa desculpa não. Segunda desculpa, o casamento é uma conveniência humana. Não é não, quem criou o casamento foi Deus. Foi Deus que criou Adão, criou Eva, pegou a Eva e levou até Adão, disse, a costela que o Senhor Deus tomara, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Parece um casamento isso aqui, levando a noiva no altar. Foi Deus que criou o casamento. Deus mesmo conduziu a Eva até o homem. Olha o que Jesus disse, não tendes lido que desde o princípio o Criador fez homem e mulher, e por isso diz, por esta causa deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Como que você vai dizer que o casamento não é bíblico? Terceira desculpa. Olha a desculpa, essa é famosa. O mais importante é o amor e não o papel. Não precisa se casar. Interessante que os homossexuais estão brigando para casar no papel. E nós não queremos casar no papel. Gente, quando eu falo sobre isso, eu penso na questão do cheque. Quando você vai num estabelecimento, você paga um cheque. O que é o cheque? Olha, eu estou assinando, tem a minha assinatura, que eu vou pagar. É um compromisso financeiro. O papel, o cheque, nos ajuda a lembrar que assumimos com palavras. Se você se casa com alguém no papel, você está dizendo, eu me comprometo diante da sociedade. O meu amor. Olha, você sabia que eu como pastor, eu não faço um casamento sem o civil? Não faço. Pastor, dá uma bênção lá, já casou no civil? Vamos, então casa, daí eu faço a bênção. Só um pedaço de papel? Não, gente. O verdadeiro amor se concretiza com os gestos, da mesma forma que faz com os lábios. O amor procura legitimar-se. O testemunho público serve como apoio ao casamento contra a desintegração
quando o casamento estiver sob tensão. Ah, vamos separar, a gente não é casado. Ah, cada um para o seu canto, a gente não é casado. Agora, se você casou no cartório, a coisa é mais difícil. Dá mais trabalho, serve como um apoio, serve como uma corda. É importante, super importante. Quarta desculpa. Ter relação sexual antes do casamento é importante para conhecer bem a pessoa com quem vai se casar. Então a pessoa fala assim, eu tenho que conhecer ela, pastor, vai que eu não gosto dela sexualmente. Errado. Embora o sexo, a relação sexual seja muito importante no casamento, não é a única e muito menos a mais importante. A gente se casa por amor. A gente se casa para fazer o outro feliz. A gente se casa para amar até as últimas consequências. Vou falar uma coisa para você. Se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a sua vida sexual vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. Não precisa preocupar. E por último, eu vou encerrar. A graça de Deus tolera esse comportamento. Olha, eu quero dizer para você uma coisa. Deus tem duas faces: bondade e justiça. A Bíblia diz que Deus é bom, mas é justo. Deus falou para Adão e Eva no jardim: não coma dessa árvore. Eles comeram, Deus puniu. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Olha, eu queria que você fosse muito feliz na sua vida emocional. Talvez você vai dizer: poxa, pastor, por que eu não ouvi essa mensagem há 10 anos atrás? Pastor, por que eu não ouvi essa pregação quando eu comecei meu relacionamento? Talvez você pode passar isso para seus filhos, para os seus netos. Talvez você pode começar a conversar sobre esse assunto mais. Talvez você possa fazer diferente na sua vida. Vamos orar? Pai, nós estamos falando de um assunto tão importante nessa noite. Estamos falando de um assunto tão sério. Oh, meu Deus. Estamos falando da família, o mês da família. E a família começa quando dois casais se conhecem. Quando adolescentes ainda se conhecem. Oh, meu Deus. Sara a nossa igreja. Pessoas que estiverem aqui, meu Deus, que estão feridas na área emocional. Ajuda-as a consertar a sua vida. Meu Deus, dá sabedoria aos pais que estão aqui nessa noite, para conversar mais, os avós. Que os adolescentes que estão aqui, meu Deus, venham dar muita alegria nessa área da vida aos seus pais. Que possam se casar, meu Deus, com uma pessoa que vai dar alegria para a família. Vemos tantas mães chorando porque não se dão bem com uma sogra, não se dão bem com a nora, um genro. Oh, meu Deus, oramos pelas famílias, meu Pai. Abençoa todas as famílias aqui apresentadas nessa noite. Dá-nos a graça de honrar o Teu nome na nossa vida sentimental, sexual. Dá-nos a graça de ser um bom testemunho para nossos amigos, meu Deus, de que estamos levando a sério a Tua palavra nessa área da nossa vida. Ó Jesus, abençoa todas as famílias, que possamos meditar nesses assuntos. Semana que vem, meu Deus, vamos falar sobre o início do casamento. Prepara-nos já para essa mensagem, e que as famílias possam ser fortalecidas nesse estudo da Tua palavra. Assim eu oro